Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020 e essas são as principais notícias do dia. Os clubes da Série A têm enfrentado um adversário invisível e que tem impactado diretamente nas escalações dos times a cada partida: o coronavírus. A partir dos casos divulgados de jogadores positivos para coronavírus, independentemente do nome do atleta ter sido revelado ou não, foi feita uma compilação dos dados. Vale destacar ainda que nem todos os clubes anunciaram todos os casos positivos no elenco. Feita a ressalva, os clubes da Série A já acumulam 341 casos divulgados desde o início das testagens, realizadas a partir de maio e junho. Em parceria com o economista Bruno Imaizumi, a reportagem comparou os casos de Covid-19 nos elencos da Série A com a média móvel de infectados no país, com base em dados do Ministério da Saúde. Foi possível observar que o número de positivos no futebol acompanha o cenário no Brasil. Vale fazer mais uma ressalva: houve um grande número de casos divulgados em maio e junho, e agora, em novembro, esses números voltaram a subir. Nas últimas semanas, houve surtos de casos no Atlético Paranaense, no Atlético Mineiro, no Coritiba, no Palmeiras e no Santos. Outros clubes, como Goiás, Flamengo, Fluminense e Vasco, também tiveram contágios grandes em intervalos curtos de tempo. Preocupação, então, o número de casos de coronavírus no futebol brasileiro segue crescendo e dia após dia os clubes divulgam novos infectados. O São Paulo decidiu que não pedirá anulação do jogo contra o Ceará pelo erro de direito provocado pela decisão do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães de reiniciar o jogo e voltar atrás para marcar impedimento de Pablo no gol previamente validado. A direção são paulina entendeu que haveria mais perdas do que ganhos e que um eventual título brasileiro seria manchado pelo pedido de cancelamento da partida. Está claro que o gol de Pablo deveria ser anulado. O problema foi a maneira como a anulação aconteceu e o São Paulo decidiu então não pedir o cancelamento dessa partida. A FIFA divulgou na manhã de hoje como ficou o ranking mundial de seleções depois das partidas internacionais de novembro. Não houve mudança entre os 6 primeiros colocados. O Brasil continua em terceiro lugar, mas diminuiu a distância para a França, a segunda colocada. Quem lidera é a Bélgica, com 1.780 pontos. A seleção brasileira ocupa o terceiro lugar no ranking da FIFA desde a atualização de setembro do ano passado. Desde então, foram 10 atualizações. Os 10 primeiros colocados são Bélgica, França, Brasil, Inglaterra, Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai, México e Itália. Falando sobre Libertadores da América, ontem o Grêmio entrou em campo e fora de casa venceu muito bem, também antecipando aí o seu passaporte para as quartas de final. 2-0 para cima do Guarani do Paraguai, no Paraguai. A volta acontece na próxima quinta-feira. Pela Copa Sul-Americana, em um jogo de muitos gols anulados na Argentina, Defensa e Justiça e Vasco da Gama ficaram no 1-1. Com gol só podia ser dele, né? Germán Cano. O Vasco saiu na frente, mas permitiu que o Defensa e Justiça empatasse a partida. A volta também é na próxima quinta-feira. Falando sobre Brasileirão, 23ª rodada. Ontem Fortaleza e Goiás jogaram e empataram em 1-1. A rodada continua neste sábado, com Palmeiras e Atlético Paranaense jogando no Allianz Parque às 17 horas. Mesmo horário para Santos e Sport na Vila Belmiro. Mais tarde, às 19, é a vez de Bahia e São Paulo jogarem na Itaipava Arena Fonte Nova. E Atlético Goianiense e Inter jogam no Antônio Ascioli às 9 da noite. Vale ressaltar mais uma vez que no domingo não teremos jogos de futebol no Brasil por conta do segundo turno das eleições que acontecem em diversas cidades pelo país. Na segunda-feira, jogam Vasco e Ceará às 18 horas em São Januário e Fluminense e Bragantino às 8 da noite no Maracanã. Um jogo foi adiado e não tem previsão para acontecer: Grêmio e Flamengo. Na tabela de classificação, o líder é o Atlético Mineiro, que tem 42 pontos. Flamengo aparece com 39, o São Paulo tem 38, Inter 36, Fluminense 35 e Palmeiras 34 pontos. Esse é o G6. Também com 34 aparecem Santos e Grêmio. O Fortaleza tem 29, assim como o Corinthians. Atlético Paranaense e Bahia tem 28. O Atlético Goianiense tem 27. Bragantino e Ceará 26. Sport 25.
E na zona de rebaixamento, Vasco 24, Coritiba e Botafogo 20 e Goiás 16 pontos. Observe que falávamos ontem sobre a distância de Coritiba e Botafogo para sair da zona de rebaixamento. Já são 5 pontos em relação ao Sport, que é o 16º colocado. Por isso a preocupação tão grande com essas duas equipes, além, claro, do Goiás, que ocupa a lanterna desde o início da competição e tem apenas 16 pontos feitos. A gente fica por aqui nessa sexta-feira, mas temos um encontro marcado na segunda com muito mais por aqui. E eu espero por você, hein? Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.